Bem-vindo mais uma vez ao canal Professores da Inocência. A culpa é uma ilusão. E voltamos aqui à nossa leitura e reflexão dos nossos posts que colocamos na comunidade deste canal sobre Um Curso em Milagres. E mais uma vez vamos falar sobre a culpa. Sim, a culpa não é sua. A culpa não é sua porque ela não é de ninguém. A culpa é uma ilusão. Mas é claro, meus amigos, que carregamos muita culpa. E como diz o ditado, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Não é assim? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então nós acreditamos nessa culpa, nessa ilusão, e aí nós nos apropriamos dela, e aí nós projetamos e colocamos ela onde nós queremos. Por quê? Porque a culpa é uma dor muito grande, a culpa é uma dor insuportável. Então nós a projetamos para fora. Colocamos a culpa no mundo, nas outras pessoas, no azar, em Deus, enfim. Onde nós conseguimos colocar. E muitas vezes nós não conhecemos muito o efeito da culpa, o significado do sentido culpa. Temos que olhar com atenção para isso. A culpa, gente, de modo mais leve, falando de modo mais leve, podemos dizer que é um sentimento de inferioridade, um sentimento de inadequação. Nos sentimos fracassados em alguns momentos. Esse é o sentido da culpa. Mas a culpa mais profunda revela um sentimento avassalador muito terrível e que nós nem sequer olhamos. É o sentido de ódio a nós mesmos. Sim, nós sentimos ódios a nós mesmos. Eis o que a culpa pode nos proporcionar. A culpa nos diz que nós destruímos a inocência, destruímos o amor em nós para sempre. Olha quão terrível é esse sentimento de culpa. E aí a gente projeta essa culpa, primeiro reprime, joga para o nosso inconsciente, porque é uma dor muito grande. Por isso que você pode dizer assim, não, Leandro, eu não sinto culpa de nada, o que você está falando? Você reprime a culpa e a projeta, e aí vive se aborrecendo, porque ao projetar a culpa nos outros, vive se aborrecendo com as coisas que estão lá fora. Então hoje eu vou fazer uma leitura a respeito disso, e vamos refletir junto. Uma leitura, um texto escrito por mim, né, como uma reflexão, lido num curso em milagres, tá bom? Vamos juntos. Os efeitos da culpa nem sempre ficam evidentes. Isso porque o nosso ego costuma incentivar que olhemos para a culpa com pouca atenção. Ele faz a gente não olhar para a culpa, o ego. Mas hoje nós vamos olhar com muita precisão para o que significa a culpa. O sintoma mais leve da culpa é promover um senso de inferioridade e inadequação. Sentimos-nos como um fracassado, como um pecador. Pecador. Sobre o viés da culpa, não cometemos apenas um erro, mas nos tornamos a imagem do erro. Nos tornamos o próprio erro. É claro que neste mundo, neste sonho de mundo, nós cometemos muitos equívocos. Mas para o ego, ele olha para esses equívocos, transforma eles em pecado, condena e julga, e você se torna os teus próprios erros, você se torna o símbolo do erro. Não obstante, o sintoma mais avassalador da culpa é sem dúvida o ódio a si mesmo. Imagina você odiar a si mesmo. Quão terrível é isso? Como culpados, sentimos que destruímos a inocência e o amor em nós para sempre. Essa é uma mentira, né, gente? Por favor, essa é uma mentira. A culpa é uma ilusão, já diz o nome do canal. Somos professores aqui da inocência. Estamos aqui a resgatar a nossa verdadeira realidade, tá bom? Mas antes, nós temos que olhar para o ego, olhar para as sombras, olhar para as historinhas, as mentiras que contamos a nós mesmos. Ou que nos contam e a gente acredita.
Essa mentira que contamos a nós mesmos sobre sermos culpados causa uma dor tão grande que a nossa psique aciona o quê, gente? Mecanismos de defesa. Primeiro reprime, né? Bota a bola para baixo da água e depois sabe que vai estourar na tua cara, tu projeta ela para fora. E aí assim a gente vai projetando a culpa para fora. Trazemos esse sentimento de culpa para o nosso inconsciente por meio da repressão e depois arremessamos essa culpa lá fora por meio da projeção. Por isso que eu brinquei no início. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Assim, temos a falsa ideia de que voltamos a nos sentir inocentes ao jogar a culpa lá fora. Sim, gente, a gente reprime e projeta, agora eu sou inocente. Eu sou inocente, o resto é culpado, tá? Mas isso também é uma ilusão. Nosso inconsciente sabe que jogou a culpa lá fora, ela sabe das verdades do que você acredita. E ela diz para você, ó, você é culpado sim. Assim temos a falsa ideia de que voltamos a nos sentir inocentes. A culpa é projetada lá fora, quando ao invés de assumirmos a responsabilidade pelas nossas crenças e erros, criticamos uma pessoa, por exemplo. Olha como é que a gente projeta essa culpa lá fora. Criticamos uma pessoa, uma instituição, Deus, o azar. Às vezes a gente projeta essa culpa até no nosso corpo, tá bom? Como uma doença, um acidente. Por quê? Porque o corpo também está lá fora. A mente que comanda tudo. Então a gente projeta fora. Por que a gente projetaria culpa no nosso corpo, gente? Isso aí já é uma etapa mais refinada, tá? Quando a gente usurpa a ideia de um Deus punitivo, a gente crê na ideia de um Deus punitivo e a gente quer manter a inocência, a gente cria às vezes mecanismos de autopunição. E aí criamos doenças e até acidentes na ideia de redimir nossos pecados. Olha só como a culpa é terrível. Então, na maioria das vezes você joga para fora e culpa os outros, mas às vezes você joga no teu próprio corpo e aí você, né, tenta se redimir por meio da autopunição. Quão terrível é a culpa. Veja, a culpa é um ódio a si mesmo, gente. Vamos olhar com a culpa com atenção, hein? Contudo, não importa o não importe o quanto ou onde você projete, uma vez dada a realidade a culpa, ela permanece no inconsciente. Ela permanece, o teu inconsciente permanece com a culpa. E pior, ao projetar a culpa, isso faz, né, com que nos sentimos mais culpados ainda. O teu inconsciente sabe que é errado ficar culpando os outros da sua própria culpa. O inconsciente acredita que você é culpado. Você fica projetando nos outros, xingando as pessoas, se aborrecendo, corrigindo as pessoas. Não estamos aqui para corrigir as pessoas, estamos aqui para perdoar as pessoas, tá bom? Então a gente fica corrigindo, querendo ter razão, tudo isso sintomas de culpas projetadas lá fora. Isso vai perpetuando a culpa dentro de nós mesmos. E o que a culpa causa em nós? A culpa é o motivo por nós ainda estarmos em sonho, dormindo, não despertos, tá? A culpa é que nos mantém neste mundo de julgamento, de condenação, de separação. A culpa, ela nos cega. E além do mais, a culpa é a causa de todo sofrimento, porque violência, tá bom? Ataques, tá? Doença, tudo isso vem da culpa. Não importa o quanto você projete, ela permanece no interior e ainda se perpetua, porque você se sente mais culpado ao projetar. Toda vez que alguém mostra uma leve irritação com você, pontuando os teus erros, isso já aconteceu contigo? Alguém pontua os teus erros e você fica afetadinho? Comigo acontece o tempo todo. Não se trata de alguém simplesmente pontuando fatos. Ainda que os teus erros tenham de fato acontecido, a gente erra o tempo todo. Quando alguém aponta os teus erros, ele os aponta por meio de julgamento e condenação, que são os atributos da projeção da própria culpa daquele que critica. Sim, aquele que te critica, ele carrega a culpa, tá bom? Então ele vai projetando os próprios pecados em você, tá bom? Por isso é acreditado, quando fulano fala de ciclano, ele fala mais de si mesmo do que de ciclano. Então quando alguém te criticar pelos teus erros, não estou falando para alguém te criticar sobre coisas que você nem cometeu.
pior ainda. Mas às vezes a pessoa te critica por coisas que você errou. Saiba que ela está projetando a culpa dela. Essa é uma maneira de você respirar fundo para perdoar. É normal as pessoas projetarem, carregam muita culpa, carregam muita ilusão, muita ilusão. Todos nós temos que dissipar essa ilusão, tá? Por isso somos professores da inocência. E aí você tem que aprender assim a perdoar. E aqui vai a dica. Assim, quando alguém pontuar teus erros, cabe a você reconhecer que é uma projeção da culpa dela e também reconhecer que é um pedido de amor. Sim, toda crítica, todo ato de violência, tá bom? Aos olhos do Espírito Santo em nós, é um pedido de amor, tá bom? É um pedido de amor. Ao invés de você pegar e validar aquela culpa em você, ou rechaçá-la com raiva, perdoe este sonho. Sim, é um sonho. Perdoe este sonho. Perdoe seu erro também. Sim, perdoe seu erro. Um bom estudante de um curso de milagres é aquele que perdoa os seus próprios erros. O Dr. King ele costuma dizer, né? Um bom aluno de um curso de milagre é um aluno ruim que perdoa seus próprios erros. Então a gente tem que aprender a perdoar nossos próprios erros. Mantenha internamente um sorriso gentil, tá? Quando você está sendo criticado. Entrega o julgamento ao Espírito Santo. Ele vai transmutar aquela situação em lição. Sim, gente, tudo é uma oportunidade de praticarmos o perdão. Tudo são lições na nossa vida. Lições que se a gente não aprender agora, elas vão se repetir, se repetir, se repetir. Mas quando você as perdoá-las, o ego não vai ter força nem motivo para criar situações idênticas àquela. O Espírito Santo vai transmutar aquela situação em lição, aprendizado de amor, perdão e inocência. Agora vamos terminar o texto? Não seja professor da culpa, não seja professor da ilusão, professor da mentira, seja um arauto da inocência, declarando só a verdade. E qual é a verdade? Entre aspas, citação do curso de milagres, qual é a verdade? Tu não és o que fizeste de ti neste mundo. Tu és como Deus te criou. O Filho de Deus não tem culpa. Vamos juntos no canal?